Fala, nono ano, tudo bem? Vamos hoje aí falar sobre o capítulo 24, né? O governo João Goulart e o golpe de 1964, ok? Então vamos lá. Em 1960, na eleição de 1960, foi eleito Jânio Quadros, né? Após o governo do Juscelino Kubitschek, foi eleito Jânio Quadros, aquele candidato do PDC que foi apoiado pela UDN, né? Ele ganhou a eleição e, como vice-presidente do Jânio Quadros, foi eleito o João Goulart, o que era algo muito estranho, né? Já que o Jânio Quadros era apoiado pela UDN, a UDN era a União Democrática Nacional, aquele partido absolutamente anti-varguista, né? Defensor do liberalismo, defensor da associação com capital externo, simpática aos Estados Unidos, né? Tudo isso eram características aí da UDN. A UDN apoiava a candidatura do Jânio Quadros, né? Foi graças a ela que a candidatura dele emplacou e ele ganhou a eleição em 1960. Só que o vice dele, o João Goulart, era do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, ligado aos trabalhadores, aos sindicatos, né? O João Goulart havia sido ministro do Trabalho do Vargas. Foi ele que, no segundo governo do Vargas, propôs um aumento de salário de 100%. Então, assim, Jânio Quadros apoiado pela UDN, setores conservadores, né, ligados à direita, digamos assim, no espectro político. E o João Goulart é ligado aos trabalhadores e à esquerda no espectro político, digamos assim, né? Então, eram duas coisas assim que não iriam muito se conciliar, né? Um presidente apoiado pela UDN e um outro do PTB ligado ao Vargas. O Vargas morreu em 54, nós estamos falando de 1960, quando houve a eleição, mas o ideal de Vargas ainda estava muito vivo na memória dos brasileiros. Bom, então Jânio Quadros ganhou a eleição com o vice João Goulart. O Jânio Quadros era uma figura política, né? Vamos fazer um breve retrospecto aí do governo de Jânio Quadros. Ele era uma figura bastante controversa, ele foi eleito com o apoio da UDN e logo que chegou ao poder acabou autorizando uma série de processos de investigação contra os seus próprios pares, o que fez com que ele perdesse o apoio no Congresso. E para gota d'água, né, para abreviar muito assim, ele acabou condecorando, né, o revolucionário comunista Che Guevara, o que desagradou muito a UDN e o Carlos Lacerda, que era aquele jornalista da UDN, né, que foi a gota d'água lá para o suicídio do Vargas. Então o Carlos Lacerda desceu a lenha, passou a criticar ferrenhamente a partir do momento que o Jânio Quadros condecorou o Che Guevara. Uma coisa absolutamente improvável, já que ele era apoiado pela UDN, que é fechamento, digamos assim, como vocês falariam, né, dos Estados Unidos. Então, se ele era apoiado pela UDN, como é que ele condecora o Che Guevara? Isso mostra aí a inabilidade política do Jânio Quadros, que já havia, não demonstrado a sua inabilidade, a sua incapacidade política anteriormente, quando ele proibiu briga de galo, corrida de cavalo dia de semana, o uso de biquíni pelas mulheres nas praias, quando ele regulamentou até o uso de maiôs, né, nas emissões de TV, enfim. Ele era um cara que acabava não tendo desenvoltura no campo da política e aí acabava tomando posturas muito polêmicas, segundo muitos historiadores, meio que para desfocar a atenção do principal para para bobagem, né? Para distrair as pessoas. Bom, esse é o Jânio Quadros, o carinha do óculos redondo, né? O carinha que usava vassoura nos comícios, enfim. Mas, como eu disse, a gota final, o ponto final do governo dele foi a condecoração do Che Guevara e isso fez com que o Carlos Lacerda e a UDN se posicionassem completamente contrário a ele e sem apoio, sem base no Congresso, ele acabou renunciando, né? Segundo muitos historiadores, o Jânio Quadros renunciou pretendendo que o Congresso pedisse a ele que ficasse, né? Pretendendo que a população pedisse a ele que ficasse, né? Justamente porque no momento da renúncia do Jânio Quadros, menos de um ano depois de tomada a posse, afinal, a renúncia dele foi em 25 de agosto de 1961, né? No mesmo ano em que ele tomou posse,
E aí, segundo muitos historiadores, ele fez isso esperando que o Congresso e o povo pedissem para que ele ficasse, principalmente porque naquele momento da renúncia, no dia 25 de agosto de 61, o vice-presidente João Goulart estava justamente na China comunista, na China que havia se tornado comunista em 1949, né? Ou seja, 2 anos antes. E o João Goulart, como era de esquerda, era do PTB, ele era sempre muito acusado de ser comunista, não é? De ser simpático aos comunistas. Então, segundo muitos analistas, o Jânio Quadros entregou a carta de renúncia justamente numa sexta-feira, 25 de agosto de 1961, primeiro, para esperar que o Congresso demorasse para avaliar a carta de renúncia e para dar tempo para que a notícia se espalhasse e a população se comovesse e pedisse, não, Jânio, fica, né, porque é melhor você do que o João Goulart, né, até porque se criou um boato de que ele estava na China planejando um golpe comunista no país, aqui no Brasil, coisa que não fazia sentido algum, afinal, foi o próprio Jânio Quadros que havia enviado o João Goulart para a China comunista, justamente porque ele vinha buscando adotar uma política externa independente, por isso que ele condecorou o Che Guevara, né? Então foi o próprio Jânio Quadros que enviou o João Goulart para a China, que pediu ao João Goulart para que ele fosse à China, né? Mesmo que os dois não fossem muito amigos, né? O Jânio pediu ao João Goulart para que ele fosse à China para representar o Brasil. E aí, nesse momento em que o Jango, ou o João Goulart tinha apelido de Jango, quando o Jango está na China, o Jânio entrega a carta de renúncia e o Congresso aceita, né? E a população não reclama, né? E o Jânio ficou com a cara no chão, acabou tendo que meter o pé, né? Só que os ministros militares, o ministro da Marinha, o ministro do Exército, o ministro da Aeronáutica, acabaram impedindo que o João Goulart assumisse a cadeira presidencial, né? Impedindo que ele voltasse ao Brasil e assumisse a cadeira presidencial, inclusive ameaçando ele de que se desembarcasse no território nacional, se o avião, melhor dizendo, entrasse no território nacional, ele seria abatido, ok? Porque criou-se aquele boato de que ele estava na China pretendendo uma ameaça comunista, coisa que não fazia sentido algum, né? Enquanto isso, quem governa o Brasil é essa junta militar, que pressiona inclusive o Congresso para declarar o impedimento do João Goulart, né? E colocar alguém diferente no poder, ou o presidente da Câmara, ou convoca a eleição, ou coisa do gênero, né? Mas o lance do Exército era, não vamos deixar o João Goulart, nem do Exército, nem da Marinha, nem da Aeronáutica, né? As 3 forças não queriam que o João Goulart assumisse, e queriam que o Congresso impedisse o presidente de assumir sob a alegação de que ele era comunista, não é? De que ele estaria na China pretendendo uma revolução comunista, coisa que não fazia sentido algum, já que ele havia sido enviado pelo próprio Jânio Quadros. Bom, então a renúncia do Jânio foi no dia 25 de agosto de 1961. Eu já vou adiantar, vocês já sabem que o João Goulart, como está escrito aí, o governo João Goulart, porque ele governou, então ele vai tomar posse no dia 7 de setembro de 1961. Do dia 25 de agosto para o dia 7 de setembro de 61, cerca aí de 12, 13 dias, né, o Brasil ficou à beira de uma guerra civil, né, sem ter um presidente efetivamente, porque o Jânio Quadros renunciou e o João Goulart não assumiu. Nesse meio tempo, o Brasil foi governado, né, por uma junta militar que queria impedir a posse do João Goulart, né, sob a ameaça de que ele era comunista. Ele pega um aviãozinho, vai para o Uruguai, sai da China, vai para o Uruguai. O Uruguai faz fronteira com o Rio Grande do Sul, todos sabem, não é? E o João Goulart era gaúcho, então ele fica ali no Uruguai à espreita, não é? Esperando o melhor momento para entrar no território nacional. Quem vai entrar em cena? Não é? O cunhado do João Goulart. Okay? Então aqui vai falar da renúncia do Jânio Quadros, da crise política, e agora a gente vai falar aí da parte em que entra em cena o senhor Leonel Brizola, que está aí na imagem à esquerda, né? E o João Goulart à direita. Ok? Então, o Jânio Quadros renunciou, os militares não autorizaram a posse do João Goulart, e quem vai entrar em cena é o cunhado, né, do Jango, o cunhado do João Goulart, que era quem? O Leonel Brizola. Quem era o Leonel Brizola? O governador do Rio Grande do Sul.
E aí o Leonel Brizola vai liderar lá no Rio Grande do Sul a campanha da legalidade. O que foi a campanha da legalidade, ou campanha legalista, ou revolução da legalidade, né? Foi um movimento liderado pelo Brizola lá no Rio Grande do Sul, onde ele armou as suas polícias, não é? Inclusive teve o apoio, se eu não estou enganado, do Terceiro Exército. Agora não é o Terceiro Exército, eu acho. Bom, tem que verificar isso aí. E aí ele armou as suas polícias, ficou lá no Palácio do Governo do Rio Grande do Sul, que é o Palácio Piratini, colocou areias, né, em volta do tipo guerra mesmo, né, areias para defender o palácio, colocou soldados em volta do palácio, ele próprio ficou andando com a metralhadora, né, dentro do palácio, ele montou uma rádio no Palácio Piratini para divulgar para o Brasil e para o mundo o que ele estava fazendo, né? E inclusive para pedir também apoio a outras lideranças políticas, e por isso ele conseguiu inclusive o apoio do governador de Goiás, né? O governador de Goiás, inclusive, disse ao João Goulart que ele poderia desembarcar em Goiás, né, com segurança, que o governador se comprometeria aí a dar segurança para que o avião dele não fosse abatido ao entrar no espaço aéreo brasileiro por Goiás, e poderia marchar, né, para Brasília para tomar posse na marra. Mas o João Goulart preferiu ficar lá no Uruguai esperando ver o que ia acontecer. Bom, o que aconteceu? O Brizola se armou a polícia, né, do estado do Rio Grande do Sul, teve apoio, se eu não me engano, aí do Terceiro Exército, essa informação eu não me lembro agora no momento, né? Montou a rádio dentro do Palácio Piratini e passou a divulgar para o Brasil e para o mundo o que estava acontecendo, né? Que os militares estavam impedindo o presidente, né, o vice-presidente, melhor, eleito, de assumir. E aí os ministros militares viram que bancar, não é, a marra não ia dar muito resultado. Inclusive os militares chegaram a enviar aviões para passar lá pelo Rio Grande do Sul para verificar se dava para contra-atacar, né? Para atacar a campanha da legalidade, mas eles acabaram avaliando que seria um derramamento de sangue, e também avaliaram que a rádio que o Brizola montou no Palácio Piratini havia alcançado muita gente, que estava ficando feio, né, essa tentativa de impedimento da posse do João Goulart. E aí o próprio general Henrique Teixeira Lott, que havia lá na eleição do Juscelino Kubitschek se destacado naquele episódio que a gente viu chamado Campanha da Legalidade, ele também se posicionou nesse momento favorável à posse do João Goulart, e por isso acabou sendo preso, né? Porque ele era um legalista, ou seja, favorável ao cumprimento da lei. E a lei era clara, dizia que em caso de incapacidade do presidente de governar, quem tem que governar é o vice-presidente. O vice-presidente era o João Goulart, né? E disso ninguém tinha dúvida. Então o Henrique Teixeira Lott e o Brizola, né, acabavam se posicionando em favor do cumprimento da lei. Por isso que o nome da campanha se chama Campanha da Legalidade, campanha do cumprimento da lei, né? Bom, então, diante da pressão que o Brizola, né, fez, diante da rádio que ele montou, diante das informações que ele divulgou, os militares acabaram vendo que tinha que negociar, e uma figura importante, né, da política brasileira da época, o avô do Aécio Neves, o senhor Tancredo Neves, acabou sendo enviado para o Uruguai para fazer uma proposta para o João Goulart, para propor ao João Goulart que fosse adotado no Brasil o sistema parlamentarista, ok? Como é que funciona o sistema parlamentarista? Você tem o presidente, né, se for uma república parlamentarista. Se for uma monarquia parlamentarista, tem o rei e tem o primeiro-ministro, que de fato governa, e o rei tem funções mínimas ou quase nenhuma. Na república parlamentarista você tem o presidente, mas que não tem quase função alguma, porque quem exerce as maiores funções, as funções de governança efetiva, né, é o primeiro-ministro eleito pelo parlamento, por isso o nome parlamentarismo, né? Enfim, então o Tancredo Neves foi até o Uruguai e foi conversar com o João Goulart e foi levar a ele uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, de alteração na nossa lei, na nossa Constituição, que transformaria o Brasil numa república parlamentarista, ao invés de uma república presidencialista, limitando claramente aí o poder do João Goulart, que seria presidente, mas quem iria governar era o primeiro-ministro,
eleito pelo parlamento. Essa treta foi feita justamente para deixar o João Goulart assumir, mas de mãos atadas, digamos assim, né? Com mãos e pés atados. Ele iria assumir enquanto presidente, ia usar a faixa presidencial, ia tirar a onda de presidente, mas na hora de governar, quem ia governar era o primeiro-ministro. O Brizola não queria de jeito algum que o João Goulart aceitasse, não é, esse acordo. O Brizola queria de todo modo que o João Goulart tomasse o poder na marra, não é? Que tomasse o poder que a lei lhe conferia, né? Mas o João Goulart, ao que tudo indica, era um cara mais, digamos, pacifista, não é? Mais ligado à questão da negociação e tal. E aí ele aceita o acordo com o Tancredo Neves volta para o Brasil, aprova a emenda constitucional no dia 2 de setembro de 1961, e aí depois disso o João Goulart pode então entrar com tranquilidade no território nacional e ir até Brasília, onde ele foi, como eu ia falar, coroado, né? Onde ele foi, bem, enfaixado, né? Não seria essa a palavra, mas enfim, onde ele recebeu a faixa presidencial e assumiu no dia 7 de setembro de 1961, a cadeira da presidência da República do Brasil, porém, ele não era o cara que governava de fato o país, já que quem governava de fato era o primeiro-ministro. Bom, de 1961 a 63, o João Goulart vai governar nesse sistema parlamentarista, de mãos e pés atadas, de mãos e pés atados, não é? Tudo que ele enviava para o Congresso, né, acabava sendo recusado, ele não tinha capacidade de gerenciar a política econômica, né? O Tancredo Neves chegou a ser primeiro-ministro, depois foi o Santiago Dantas, enfim, depois teve um outro que eu não me lembro o nome, e isso mostrava aí que em pouco tempo, 3 primeiros ministros estava mostrando o quê? Que não havia estabilidade jurídica nem política esse sistema que foi criado, o parlamentarismo, né? Então, é por isso que o João Goulart acabou, em 1963, né, convocando um plebiscito, né, para perguntar à população se eles autorizavam o retorno do presidencialismo ou se eles queriam a manutenção do parlamentarismo, né? E aí, para a surpresa, né, foi que a população, em grande maioria, pediu o retorno do presidencialismo. E aí o João Goulart voltou, né, a ser presidente no sistema presidencialista, né, ou melhor, passou a ser presidente no sistema presidencialista. Nesse sistema ele tinha então realmente aí a direção da política econômica do governo, né? Só que a partir de 63, quando o João Goulart conseguiu, através desse plebiscito, voltar ao presidencialismo e voltar a ter poder para tocar a política econômica em frente, né? Com isso, com essa vitória, né, do presidencialismo, ele despertou com mais força ainda a fúria da oposição, porque a oposição temia que agora, no presidencialismo, o João Goulart, que era considerado muito esquerdista, né, conseguisse implementar o seu projeto de governo. Então, a partir de 63, com a vitória do presidencialismo, né, e em parte com a vitória do João Goulart, a oposição ao governo dele se intensificou ainda mais. Então, ao invés de ficar melhor para ele governar no presidencialismo, ficou talvez até um pouco mais difícil, justamente por conta da oposição, não por conta do sistema de governo, mas por conta da oposição, que se articulou com mais violência contra ele, considerando que ele era muito esquerdista, não é? E os Estados Unidos estavam em polvorosa, digamos assim, polvorosos, com medo de que acontecesse aqui no Brasil o que aconteceu lá em Cuba em 1961, né? Com a Revolução Cubana, que aconteceu em 59, mas em 61, ou seja, 2 anos depois, acabou se tornando uma revolução comunista, né? Então, os militares e os americanos achavam que o João Goulart era muito esquerdista e que, a partir de 63, né, podia acabar seguindo o caminho de Cuba. Então, a partir de 63, com a vitória do presidencialismo, a oposição ao João Goulart vai se intensificar dia a dia, né, noite a noite, e não tardará, né, para que o governo João Goulart
terminasse aí antes do fim, como foi o que aconteceu, né, em 1964, na madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril. Ok? Mas vamos analisar aí melhor um pouquinho esse governo João Goulart, tá? O governo presidencialista do João Goulart, que foi de 1963 a 64, que está falando aí na página 10. Ok? Bom, o João Goulart era um herdeiro político do Vargas, não é? E ele, a partir do momento que ele tem o retorno que ele tem o comando aí da política econômica do governo, a partir de 1963, ele vai estabelecer um plano de reforma econômica chamada de reformas de base. Ele vai entender que o Brasil tinha uma série de problemas estruturais e que para isso era necessário fazer um amplo conjunto de reformas chamadas de reformas de base, ok? Entre as medidas dessas reformas de base estava a reforma agrária, a redistribuição das terras, o que desesperou as elites fundiárias, os grandes fazendeiros do país, né, que ficaram com medo aí de perder terras. Dentro da reforma de base também tinha um projeto de reforma urbana, né, para socorrer milhões de favelados e moradores de casas, né, de cortiços, de casas inadequadas e tal. Uma reforma educacional, né, para aumentar o número de escolas públicas e também para matricular todas as crianças brasileiras e combater o analfabetismo, né? Essa era uma das grandes propostas também da reforma de base. Uma reforma eleitoral para dar ao analfabeto o direito de votar e participar da vida pública, e isso despertou também muito a oposição das elites que não queriam dar aos analfabetos o direito de voto. E também a reforma de base tinha um amplo conjunto aí de reformas no campo tributário, né? Ou seja, uma reforma tributária para corrigir as desigualdades sociais na distribuição dos recursos, né? Entre ricos e pobres, né? Patrões e empregados. Bom, além dessas reformas de base, o João Goulart tentou, né, fazer uma lei de remessas de lucros, ok? Essa lei de remessas de lucros já havia sido tentada pelo Getúlio, né? Mas ele não conseguiu. O João Goulart aí, no meu modesto entendimento, deu uma vacilada e não estudou história direito, né? Porque se o Getúlio, que era um cara que tinha mais base, né, tinha mais, digamos, jogo de cintura, não conseguiu fazer a lei de remessas de lucros, ele tampouco conseguiria. Mas o que era essa lei de remessa de lucros? Era uma lei que limitava o envio de dólares das empresas estrangeiras para o exterior. Ou seja, uma empresa estrangeira instalada aqui, ela não poderia enviar todo o lucro para o exterior. Uma parte ela teria que deixar aqui para ser investido aqui. Não é deixar aqui para o governo, para dar para alguém. É para ser investido aqui, ok? Para promover o crescimento econômico internamente. Essa era a proposta do João Goulart. Okay? Só que com essa proposta ele desagradou tanto as elites nacionais quanto os grupos econômicos estrangeiros, né, que viram nessa lei de remessa de lucros um impedimento para a instalação aqui no país. A partir daí a oposição se intensificou, os Estados Unidos passaram a financiar grupos internos, né, como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, né, o IPES e o IBAD, que o IPES era o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, né? O IBAD, que era esse Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Todos esses grupos aí atuavam para desestabilizar o governo João Goulart, para fazer críticas ao governo, para fazer oposição, né, às propostas do governo e para fazer, sobretudo, oposição às chamadas reformas de base. Bom, o João Goulart não conseguiu que o Congresso nem analisasse as reformas de base. E aí o que ele fez? Né? Ele tentou dar uma de Vargas, na minha análise aqui, né? Na minha modesta análise, ele tentou fazer o que o Vargas fez. Né? O Vargas, em 1953, em seu segundo governo, quando viu, né, que tinha muita oposição à criação da Petrobras, o que ele fez? Ele jogou o povo, né, para pressionar o Congresso numa campanha chamada O Petróleo é Nosso, para aprovar a criação da Petrobras. Né? E conseguiu. O que o João Goulart pensou? Pensou que poderia fazer as reformas de base por decreto, né? Só que o decreto precisa ser aprovado pelo Congresso. Então o que ele pensou? Eu assino o decreto num comício,
né, para jogar o povo, para pressionar o Congresso para aprovar aquele decreto. Então o povo vai perceber que a vontade minha de assinar o decreto é grande, que eu quero assinar, vou assinar e vou jogar o povo para pressionar o Congresso para que o Congresso aceite o meu decreto. Então ele convocou um comício na Central do Brasil, né, no dia 13 de março de 1964, quando havia aí passado um pouco mais de um ano de governo no regime presidencialista e um ano de bastante dificuldade, porque enquanto ele não conseguia governar, o desemprego ia aumentando, a inflação ia aumentando e os problemas iam se acumulando, né? E o governo dos Estados Unidos patrocinando grupos aqui dentro, né, para desestabilizar o governo João Goulart. Ah, professor, isso aí é ficção. Não é ficção e eu estou falando isso porque hoje existe comprovação histórica disso, né? Existe, inclusive, um documentário que eu sugiro que assistam chamado O Dia que Durou 21 Anos. O Dia que Durou 21 Anos fala justamente do golpe, né, civil-militar que foi feito do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 1964 contra o João Goulart, né, com a ajuda dos Estados Unidos. Né, com a ajuda dos Estados Unidos, com participação direta do governo americano. Okay? Então, quando o João Goulart virou um presidente no sistema presidencialista, lá em janeiro de 1963, a oposição a ele se intensificou ainda mais. Né? Por quê? Porque temia-se, né, que o projeto de desenvolvimento econômico dele fosse atrapalhar o projeto das grandes elites fundiárias, né, o projeto dos grupos econômicos internacionais. E aí, por isso que ele governou de 63 a 64 com mais dificuldade ainda, sem conseguir aprovar quase nada no Congresso. Enquanto isso, a inflação aumentava, o desemprego aumentava, tudo para desgastar o já bastante desgastado governo do João Goulart. Bom, no dia 13 de março de 64, ele convoca um comício na Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e reúne cerca de 150 mil pessoas. Né? Várias lideranças de esquerda estiveram presentes no comício, né, e fizeram seus pronunciamentos, os seus discursos. O João Goulart fez o último discurso. Nesse último discurso, ele assinou 2 decretos. Um fazendo a reforma agrária e o outro fazendo a nacionalização das refinarias de petróleo, né, estrangeiras que existiam ainda no país. Isso desagradou muito os grupos econômicos internacionais, a Shell, né, essas empresas estrangeiras, principalmente as americanas do setor petrolífero, né, e também desagradou muito as elites fundiárias do país, os grandes fazendeiros, né, que ficaram desesperados com medo da reforma agrária. Bom, então ele fez esse decreto, assinou esse decreto no comício da Central do Brasil no dia 13 de março de 1964, esperando que o povo fosse o apoiar, né, e pressionar o Congresso a aprovar esse decreto. De fato, tinham muitas pessoas no comício, cerca de 150 mil, mas ali ele cutucou a onça com vara curta, despertou a fúria das elites que cerca de 6 dias depois, não é cerca não, 6 dias depois, no dia 19 de março de 1964, uma manifestação muito maior do que aconteceu na Central do Brasil ocorreu em São Paulo, a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, a primeira ocorreu no dia 19 de março, né, em São Paulo, mas várias outras, dezenas de outras ocorreram, pedindo o golpe militar para afastar o João Goulart, dizendo que ele era comunista, né? E outras, inclusive, foram feitas em apoio, depois do golpe feito. Depois do João Goulart deposto, depois dos militares chegarem ao poder, algumas marchas ainda foram feitas. Não foi apenas uma, né? Os livros costumam dizer que foi apenas uma. Mas existe uma historiadora chamada Aline Pressot que catalogou, né, todas as marchas da família que existiram, né, através, quer dizer, todas as que a gente tem acesso, né, que saíram nos jornais e tal, e que tem evidências históricas da existência delas, e ela catalogou todas, e se eu não estou enganado, eram 50 e poucas que existiram, né? Mais de 50. Bom, então cerca de 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas se reuniram em São Paulo pedindo intervenção militar, pedindo para que os militares impedissem o governo do João Goulart. Então, se ele convocou o comício da Central do Brasil no dia 13 de março e contou com 150 mil pessoas, a oposição, o IPES, o IBAD, patrocinado pelo capital americano, patrocinado, né, pelos grupos conservadores, apoiado por grupos católicos, né,
apoiado pela UDN, apoiado pelos setores conservadores do PSD, acabaram fazendo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade e pedindo a intervenção militar, né? Para piorar, né, houve uma greve de marinheiros, né, e militares não podem fazer greve, vocês sabem, devem saber, e eles foram punidos, né, por conta dessa greve que fizeram. E aí o João Goulart, contrariando aí a hierarquia, não é, militar, contrariando a punição que foi imposta a esses grevistas, ele anistiou os grevistas, ele perdoou os grevistas, ele passou por cima dos chefes militares que haviam decretado a ilegalidade da greve, né, e que tinham punido os grevistas. E aí essa foi a gota d'água para os militares, que entenderam que o presidente estava desobedecendo ou passando por cima das autoridades dos militares, da autoridade dos militares, e estava quebrando a hierarquia militar, o que é algo bastante precioso, né, dentro da estrutura militar. E isso acabou desfechando o golpe, né, que foi liderado, né, por um cara chamado Olímpio Mourão Filho. Não é o vice-presidente, não sei se tem parentesco, ok? Mas o Olímpio Mourão Filho, se vocês lembrarem, foi o cara que lá em 1937 escreveu o Plano Cohen, né? Ou seja, o Olímpio era o integralista, né? Ele era um membro da AIB, afinal a gente já viu que o Plano Cohen foi aquele falso plano usado pelo Vargas para dar o golpe do Estado Novo, né? Sob o argumento de que os comunistas pretendiam tomar o poder. O mesmo argumento que os militares usaram para destituir o João Goulart. O argumento de que ele era comunista, de que ele pretendia, né, instalar aqui ou uma república sindicalista ou um país comunista, né? E por isso mesmo, inclusive, os militares não atuaram sozinhos e tiveram o apoio comprovado. Naquela época a gente não tinha certeza, a gente tinha dúvida, né? Mas hoje, depois da divulgação dos documentos secretos da época, né, lá nos Estados Unidos, a gente consegue comprovar através de imagens, de áudios, de gravação do John Kennedy com o Lyndon Gordon, que era embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? E aí a gente consegue comprovar a participação dos Estados Unidos no golpe de 1964, que depois, ou seja, que tirou o João Goulart da jogada, né? Então, na madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril, tropas lideradas pelo general Olímpio Mourão Filho acabaram saindo de Juiz de Fora, de Minas Gerais, em direção ao Rio de Janeiro, que era onde o João Goulart estava. A capital já era em Brasília, mas o João Goulart ainda estava aqui no Rio de Janeiro, eles ficavam ainda meio entre o Rio e Brasília, né? Toda a burocracia não havia sido transferida ainda para Brasília e o João Goulart ainda estava entre Rio e Brasília. Então, do dia 31 de março para o dia 1º de abril, na madrugada, né, o general Olímpio Mourão Filho lidera as suas tropas para descer em direção à capital para cercar, não é, o presidente. Vários outros quartéis acabam seguindo o Mourão, não é, e desfechando o golpe. O presidente não resiste, não é? Existiam militares leais ao presidente que o sugeriram resistir, não é? Mas o chanceler ou o ministro das Relações Exteriores da época, que era o Santiago Dantas, alertou João Goulart de que os americanos estavam vindo em apoio aos militares brasileiros e de que se houvesse uma resistência haveria uma guerra sem precedentes. E aí o João Goulart teria tido uma das atitudes, não existe bonzinho nem malzinho em história, eu vou falar isso com todo cuidado, mas eu acho que ele tomou uma das atitudes mais heróicas, né, ou mais interessantes de todos os políticos que já existiram, isso é minha opinião, né, não estou querendo convencer ninguém disso, mas ele abriu mão do seu cargo, né, pelo bem do país, porque ele sabia que se resistisse, né, ele tinha militares ao lado dele, ele tinha militares leais a ele, só que ele sabia que se resistisse o país teria uma guerra muito pesada e que possivelmente o Brasil poderia ir fazer tipo Coreia do Sul e Coreia do Norte, se dividir, né, em duas esferas. Então ele acabou saindo, né, e ele teria dito a seguinte frase: nada se pretende menos do que a divisão do Brasil, né? E por isso ele disse, né, não renuncio, mas se não me querem eu deixo, né? E aí ele sai do Rio de Janeiro,
vai para Brasília. Esperavam que em Brasília ele fosse resistir, mas não resistiu. Também em Brasília pegou um avião em direção ao Rio Grande do Sul, terra natal dele. Foi para o sítio e ficou lá esperando os próximos acontecimentos. E aí, já no dia 1º de abril, o senador, o presidente do Senado, o Auro de Moura Andrade, acabou declarando, né, que a presidência do Brasil, que o cargo da presidência do Brasil estava vago, né? O que não era verdade, já que o João Goulart estava ainda em território nacional, só que ele estava lá no Rio Grande do Sul, né? Alguns políticos dentro do Congresso tentaram falar, não é, e dizer, olha, não, isso não é verdade, a cadeira presidencial não está vaga, o João Goulart está sim em território nacional, ele está lá no Rio Grande do Sul em pleno exercício de suas funções, mas logo depois que o Auro de Moura Andrade gritou, declaro vaga o cargo de presidência da República, os microfones da Câmara foram desligados para que a oposição, né, não falasse nada. E aí o João Goulart viu que não teria condições, né, de permanecer aqui e acabou indo embora, se exilando no Uruguai, né, e ficou, né, entre o Uruguai e a Argentina até que morreu de um ataque cardíaco que é tido como suspeito, né, já que existe inclusive evidências que apontam para a hipótese de que não teria sido a morte do João Goulart uma morte natural, ok? Mas enfim, então no dia 31 de março para o dia 1º de abril de 1964, os militares tomam o poder, né? Mas eles não fizeram isso sozinhos. Afinal, quem declarou quem declarou vago o cargo de presidência da República foi o Senado, né? Foi o presidente do Senado, o Auro de Moura Andrade, né? E com apoio dos Estados Unidos, e com apoio das elites brasileiras, e com apoio de grupos católicos. Então, por isso, segundo um dos historiadores que mais estuda esse episódio, né, que foi o golpe civil-militar e a ditadura, né, que se estabeleceu a partir de 1964 e durou até 85, ele usa justamente esse termo que eu falei aí sem querer, né? O conceito de ditadura civil-militar, e não apenas de ditadura militar, porque não foram apenas os militares que deram o golpe, né? Existiram lideranças políticas que pediram e que fizeram o golpe junto. Afinal, foi o Auro de Moura Andrade que declarou vaga à presidência da República, afinal foi o Carlos Lacerda, foi o Juscelino Kubitschek e foi tantas outras lideranças políticas que apoiaram os militares, né, na ideia aí de que era melhor impedir o governo de João Goulart e assegurar aí, como é que eu posso dizer? Assegurar que o Brasil não se tornasse comunista ou uma república sindicalista ou algo muito à esquerda. Bom, é isso. A partir do dia 1º de abril de 1964 se inaugura o período que a gente chama de ditadura militar ou de regime militar e que vai durar de 1964 até 1985, um período de 21 anos, né? E por isso eu sugeri o documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos, né? Por quê? Porque os militares diziam que o golpe seria apenas uma breve intervenção no governo do João Goulart para garantir a preservação da democracia, né? Esse era o discurso dos militares, e aí eles diziam que iriam entregar o poder aos civis no ano seguinte, quando houvesse eleição. Não houve essa eleição e a ditadura durou 21 anos, né? Por isso o documentário chama de O Dia que Durou 21 Anos. E aí, nos próximos capítulos, a gente vai ver como foi esse período de 25 anos, de 21 anos, com 5 presidentes, né? O Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. Ok? Bom, é isso. Acabando agora o capítulo 24, não é isso? Isso. Acabando o capítulo 24, vocês vão fazer os exercícios conceituais e contextualizados da página 12
13 e 14. Que na próxima aula, aliás, só exercícios conceituais e contextualizados, página 12, 13 e 14, que na próxima aula, na segunda, a gente corrige, ok?